Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma planilha no Google Planilhas que busca automaticamente as cotações de ações da Bolsa de Valores. Já estou logado na minha conta do Google Drive e criei uma pasta chamada Aula. Dentro dessa pasta vou criar uma planilha Google, clicando em Novo, Planilhas Google. Vou renomear a planilha para Bolsa de Valores. Na célula B1, vamos colocar um título chamado Controle de Ações. Na célula B3, vamos iniciar as colunas. Ajustar o tamanho das células, selecionando as colunas e dando um duplo clique. Na coluna Data da compra, vamos formatar ela como Data. E formatar número Data. Na coluna de sigla, vou trazer as siglas dos ativos. Na coluna referência, vou escrever o nome desses ativos. Por exemplo, a sigla BBDC3 se refere ao Banco Bradesco e vamos preencher o tipo com o nome desses ativos. No caso, é ação. Para Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e Max Renda e Valora Red são fundos imobiliários. Na coluna F, vamos digitar a fórmula igual Google Finance, já autocompleta, vamos clicar. E essa função do Google Finance, ele pede o código da ação e o atributo. O código da ação está na coluna C. Nesse caso, eu vou clicar aqui em C4. Digita ponto e vírgula, e agora o atributo que precisamos é um atributo chamado Price, que significa preço em inglês. Atributo Price. Fecha parênteses e dá o Enter. Assim ele já buscou o preço atual da ação do Banco Bradesco no valor de R$ 13,88. Importante destacar que o próprio Google Planilhas ele exibe a mensagem aqui embaixo que as cotações não são provenientes de todos os mercados e talvez tenham até 20 minutos de atraso. Mas para o controle básico de ações já é possível a gente criar essa planilha. Para completar, é só selecionar e arrastar para baixo até a última linha preenchida. Aqui na próxima coluna G, que são cotas, colocar um número de cotas, por exemplo, 100 cotas. E vamos colocar hipoteticamente que a época pagou, na época da compra, vou colocar que a compra aqui, por exemplo, foi no dia 7 de julho de 23. Vamos considerar aqui que pagou a época R$ 12,90. Vou formatar essa coluna como número. Formatar. Número. Selecionando a opção número. O valor vestido vai ser a multiplicação do número de cotas vezes o valor pago. Então, total de valor vestido, 1.290. Vou formatar também como número.
valor obtido na coluna J é a multiplicação do total de cotas vezes o preço atual. Vamos colocar igual o total de cotas vezes o preço atual. O valor obtido foi 1.388. A próxima coluna, o valor do ganho ou perda, a gente vai diminuir o valor obtido menos o valor investido. Então, igual o valor obtido menos o valor investido. Nesse caso, o valor foi de R$ 98,00. Na coluna ganho ou perda, a gente vai colocar o percentual desse ganho ou perda. Se for um valor positivo, é um ganho. Se for negativo, é uma perda. Na coluna de ganho ou perda percentual, vamos digitar a fórmula igual o valor obtido, J4, menos o valor investido, que é o E4, fecha parênteses, dividido, que é a barra, dividido pelo valor investido, que é o E4. Aperta Enter. Vamos formatar esse número como percentual, clicando em formatar, número, porcentagem. O valor foi de 7,60%. Para completar as outras células vazias, vamos selecionar a partir da coluna G até a coluna L e arrastar para baixo. Assim, nós conseguimos copiar as fórmulas. Vamos apagar as células que não têm fórmulas para fazer outros testes. Perceba que quando apagou o valor presente nas células, apareceu um erro de divisão. Para corrigir o erro de divisão por zero, vamos voltar na célula L4 e na fórmula depois do sinal de igual vamos colocar a expressão se erro, abrir parênteses, colocar um ponto e vírgula, depois abre aspa dupla, fecha aspa dupla e fecha parênteses. Aperta Enter. E agora arrasta para baixo. Essa função se erro está sendo colocada para dizer o seguinte: caso o valor aconteça um erro na divisão por zero, retorne um valor vazio. Vamos formatar essas células também, colocando as bordas, selecionando, clicando em todas as bordas. E vamos realizar outra simulação. Vamos considerar aqui que foram compradas 100 cotas do Banco Itaú. O valor atual da cota é 23,86. Vamos supor que a época que realizou a compra, o valor era 24. Vamos trazer aqui as fórmulas para essas células, seleciona e arrasta para baixo. A planilha está mostrando que houve uma perda de R$ 14,00, que corresponde a menos 0,58%, porque a época que comprou a ação, hipoteticamente, o valor era 24, só que essa ação caiu para 23,86. Vamos colocar formatação condicional nessas colunas K e L, selecionando as células. Vamos clicar em formatar, formatação condicional. E a regra será a seguinte: vamos clicar aqui em formatar as células se o número
for menor que 0, ele é um número negativo. Vamos preencher com a borda, a cor de fundo na cor vermelha e a cor da fonte na cor branca e destacar com o negrito. Apertar concluído. Vamos adicionar outra regra, formatar células se o número for maior que 0, que é um número positivo. Cor de preenchimento, vamos colocar azul. Cor da fonte, branca. E negrito, e apertar concluído. Pode fechar o painel. Agora nós já visualizamos a formatação condicional. Vou formatar essa coluna também aqui como número. Vamos realizar mais alguns lançamentos. Colocar 10 cotas do fundo imobiliário. E que o preço pago, por exemplo, seja R$ 9,50. A época que comprou e o preço atual R$ 10,50. Portanto, houve uma valorização. E o valor de ganho seria 10,53%. Vamos preencher também aqui com outros valores para simular. Dez cotas do VGHF11. Simulando que a época da compra era 9,55 e o valor atual 9,52. Portanto, houve uma perda. E para fechar, vamos colocar, por exemplo, aqui 100 cotas do Banco do Brasil de ações que tenha comprado, por exemplo, a R$ 46,00 cada cota e o valor atual 46,97, portanto um ganho de 2,11%. Vamos formatar essa coluna aqui das datas. A gente pode pegar a primeira data e arrastar para baixo. Ele acompanha a validação e colocando as bordas. Vamos renomear a aba também como cotações. Muito obrigado por assistir o vídeo. Considere seu like e inscrição no canal.